Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre a importância da atividade física e dos seus benefícios para a saúde. Para falar sobre esse assunto, temos conosco presencialmente o educador físico Rodrigo Lima. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma satisfação estar participando aqui do programa com vocês. Prazer é todo nosso e virtualmente conversaremos também com a nutricionista Lauren Alcântara. Lauren, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Rodrigo. A satisfação também é muito grande estar participando desse programa com vocês. Prazer é todo nosso, Lauren. Algumas pesquisas mostram um aumento significativo na busca dos brasileiros por atividades físicas. Em São Paulo, cerca de 56% das pessoas entrevistadas declararam praticar algum tipo de exercício físico. Em 2023, a SEAD, Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, constatou um aumento de mais de 10% em relação a 2019 dos paulistas que praticam atividades físicas. O projeto de lei 128 de 2024, de autoria do deputado Felipe Franco, do União Brasil, institui como atividade extracurricular a prática do tênis a ser disseminado e praticado nas unidades da rede pública de ensino. Rodrigo, qual a importância da atividade física desde o começo, desde lá para a escola, ensino médio, para o desenvolvimento das pessoas? A gente pode estar abordando vários aspectos, principalmente quando o assunto está relacionado com a saúde. A gente percebe no mundo de hoje, né, que o crescimento do número de praticantes cresceram de uma forma muito concreta, né? Então, hoje as pessoas elas começaram a ter uma percepção do quão o exercício, a prática de atividades físicas pode trazer de benefício para a saúde. De uma maneira global, né? Então a gente pode estar relacionando tanto em aspectos físicos como em aspectos mentais. Também podemos relacionar, no caso de a aplicação de atividades físicas, a aplicação do estudo da educação física nas escolas, podendo fazer com que as pessoas elas consigam ter, né, uma melhor e uma qualidade até no que tange a sociedade, né, no quesito social. A atividade física, inclusive, ajuda no aprendizado a outras matérias, né? Porque oxigena-se dessa maneira o cérebro naturalmente. Sem sombra de dúvidas. Hoje a gente vê, por exemplo, quando eu me referi anteriormente sobre a questão do exercício físico, a atividade física melhorar os aspectos cognitivos, consegue melhorar até quando se está relacionado com o raciocínio. Tanto o raciocínio quanto a outros fatores também relacionados com o estresse, ansiedade e entre outros fatores que pode estar desempenhando você a buscar, né, qualquer tipo de situação na vida. E isso vai fazer com que você consiga ter muito mais êxito em muitas atividades. Lauren, a junção das duas coisas é fundamental para um bom desenvolvimento, né? A atividade física na escola ou em todas as idades e também uma boa nutrição, uma nutrição adequada. Qual a importância das duas coisas para que tudo funcione da maneira correta? Exatamente. Um complementa o outro. Atividade física é super importante, assim como a alimentação saudável. Eu digo assim que é 50% atividade física, 50% alimentação para você ter um bom resultado, tanto em saúde quanto na estética. Tanto em crianças, a gente vem aí desde a infância a importância da alimentação saudável, tanto na adolescência, em todas as nossas fases da nossa vida, até a vida adulta. É importante tanto para saúde mental, saúde física, e aí realmente um complementa o outro. Agora, Lauren, a gente fala de saúde, de nutrição, de alimentos saudáveis. As pessoas estão se alimentando do jeito que deveriam? A receita, todo mundo sabe, é muito mais fácil de achar na internet hoje, receitas e modos mais saudáveis de vida. As pessoas estão se alimentando do jeito que deveriam? Ainda não. Por mais que a gente sabe que o acesso à informação está muito fácil hoje na internet, ainda cerca de 60% da população brasileira encontra-se acima do peso com obesidade. Então, são dados assim, bem preocupantes, bem alarmantes. Às vezes as pessoas buscam informações na internet, porém não é de um profissional. E aí é que acabam se enganando aí, indo a fundo
fazendo com que a vida ali fitness saudável do outro, se adaptando à vida fitness saudável do outro para a sua. O que não é o caso. Nós somos únicos, nosso organismo é único, então a gente sempre tem que trabalhar a nossa individualidade, tanto na parte da saúde física, como atividade física, que às vezes um exercício é bom para mim, mas não é bom para o outro. Alimentação, a mesma coisa. Às vezes um alimento é bom para mim, não é bom para o outro. E vice-versa. Eu tocou num ponto interessante, né, Rodrigo? Porque assim, um exercício que às vezes é bom para você não é tão bom para mim. Como saber qual é o exercício mais adequado para cada tipo de corpo, para cada idade, para cada estilo de vida? O que é importante todo mundo salientar é que existe o que a gente chama de individualidade biológica. Cada exercício e cada atividade, ela é prescrita de uma maneira diferente para cada um. Então, um exercício para você talvez não será a mesma coisa para mim. Isso pode estar relacionado com restrições, com problemas relacionados à saúde. Você pode ter um problema, eu posso ter outro. Então, o que vai funcionar para mim, talvez não vai funcionar para você. Então, é importante que a gente compreenda que há essas diferenças e há uma maneira adequada para que você consiga, de fato, ter êxito nos resultados da prática de atividade física. Traz como consequência benefícios globais, como eu citei anteriormente? Sim, sem sombra de dúvidas. Porém, quando você faz de uma maneira correta, individualizada, você consegue ter um êxito melhor. Isso é evidente. Quais são os primeiros passos de uma pessoa que não faz exercício nenhum e que pretende mudar de vida? Aquela coisa do janeiro, 1º de janeiro, agora eu vou entrar na academia, agora eu vou fazer exercício, e aí? O que você aconselha para a pessoa que quer entrar em alguma atividade, mas não sabe nem por onde começar? Olha, a primeira coisa que nós profissionais precisamos buscar, né, nas pessoas e proporcionar para as pessoas, e essas pessoas também é importante se conscientizar o quê? Como é que estão seus exames? Qual foi a última vez que você fez algum tipo de exame? Como é que está a sua saúde, em primeiro lugar? E é importante que nós profissionais saibamos qual é o nível de aptidão física dessa pessoa. Se ela encontra-se num quadro de sedentarismo, se ela fez alguma atividade física na vida, né? Porque, normalmente, quando uma pessoa, ela, de repente, não fez atividade física e ela quer começar, antes precisa verificar se ela tem essa condição e qual tipo de exercício ela tem que começar, né, a fazer. Por isso que é importante passar por uma avaliação, é importante que faça exames para verificar se está tudo certo, né, em relação aos aspectos relacionados à saúde, para que quanto mais informações, né, essa pessoa tiver sobre a saúde, procurando um profissional que consiga prescrever da maneira correta, ela consiga ter êxitos naquilo que ela busca. Você citou uma informação interessante, quando a pessoa já foi atleta lá atrás, mesmo que um espaço longo de tempo, essa memória muscular, facilita para a pessoa voltar ao esporte, ou não tem nada a ver, qualquer pessoa pode começar qualquer esporte e ter o êxito adequado? Sem sombra de dúvidas, né? Porque uma pessoa que, por exemplo, ela já passou um nível de atividade física, né? A gente pode citar um exemplo da musculação. Alguém que já praticou, né, musculação, essa questão que muitos acabam falando que da memória muscular, ela também está relacionada com adaptações neuromusculares que ocorrem no músculo, né? E ocorre ali um processo de sincronização, então é toda uma adaptação neuromuscular que faz com que a pessoa, vamos supor que de repente ela pare e ela retorna depois de alguns anos. Ela consegue ter mais facilidade. Só que, como eu mencionei, é importante verificar como que está a saúde. Porque quando a gente se refere a cada modalidade, tipo de exercício tem as suas especificidades, né? Então, é importante salientar que a pessoa ela precisa também verificar como é que está o seu nível de saúde. Lauren, no teu caso seria a mesma coisa, né? Teria que ter um histórico da pessoa, saber como anda a saúde dela, quais são as principais queixas e os principais problemas que essa pessoa tem, para aí sim prescrever uma dieta adequada? Sim, exatamente. O histórico ali de doenças, por exemplo, ou de atividade física é muito importante.
E também exames laboratoriais feitos com um certo tempo de regulagem. É importante também fazer exames a cada 3 meses para saber aí como é que está o colesterol, por exemplo, glicose no sangue, LDL, HDL, para saber, para poder montar aí, digamos, uma dieta bem mais adequada e bem mais assertiva. Além da dieta, Lauren, tem a questão da suplementação. O nutricionista também está habilitado para indicar uma suplementação, aquela deficiência que aquela pessoa tenha de um determinado nutriente ou vitamina? Sim, tem sim. É um ponto até bastante importante. Hoje em dia as pessoas estão mais voltadas, principalmente praticantes de atividade física, como musculação, crossfit, em buscar primeiro a suplementação antes da alimentação adequada, o que é errado. A suplementação, ela faz parte ali do, digamos que os 5%, ela só é aquele complementar. E a alimentação saudável, aqueles 90%. Então, é muito importante, a gente consegue aí suprir as carências nutricionais através da alimentação, sim, como, por exemplo, um porte legal de carboidratos, de proteínas, de vitaminas, de minerais que vindo através das frutas, das verduras, legumes. E aí, aquela deficiência em específico, a gente consegue observar através de exames e, posteriormente, fazer a suplementação. E, assim, lembrando, nem todo suplemento ali é indicado para todos. Hoje em dia a gente vê muito, por exemplo, suplementação de cafeína. As pessoas estão ali tomando café o dia todo, vai treinar, toma ali uma ou duas cápsulas de cafeína. E também o que está associado hoje em dia à ansiedade e à depressão no Brasil estão com percentuais também muito alto, e ela está diretamente ligada a isso também. Então, pessoas que sofrem já com ansiedade, têm depressão ou teve, não é indicado, por exemplo, a cafeína. E é aí um ponto que as pessoas pecam um pouco de ir um pouco com aquela questão que a gente falou lá no início. Fulano tá tomando, eu tô vendo blogueiro ali tomando cafeína, vi meu amigo tomando ali cafeína, que é bom, mas esquece ali da individualidade. Tá, a cafeína pode ser bom para ele, mas será que é bom para mim mesmo? Assim como qualquer outro suplemento. A gente pode estar aí colocando em risco a nossa saúde sem uma orientação adequada de um profissional. Rodrigo, no teu dia a dia você vê muitos exageros das pessoas nas academias, a pessoa querendo ficar forte a qualquer custo, sem saber as consequências dessa hipersuplementação? Sem sombra de dúvidas. Inclusive pessoas que acabam já praticando atividade física sem ao menos procurar por um profissional. Isso também está relacionado na questão da alimentação e da suplementação, né? Nós profissionais que têm essa questão de conviver em academias, em clubes, a gente percebe aí que as pessoas elas têm também algumas, não generalizando, um ego muito grande. E aí, em vez de procurar um profissional qualificado, para que consiga prescrever da maneira mais correta, ele simplesmente busca aí de uma forma sem muitas informações, inclusive pesquisa na internet, enfim, e não acaba tendo aqueles resultados como deveria, Então, se você faz algum tipo de atividade física indevida, você pode se lesionar, pode se machucar, pode gerar problemas sérios em relação à saúde. Na alimentação também é da mesma forma, Então, há essa conexão, de você fazer com que os hábitos saudáveis eles sejam com êxito desde que tenham um acompanhamento. Começar do jeito certo, no ritmo certo e com um profissional para indicar quais movimentos ele pode e quais não. Sim, sem sombra de dúvidas. Ela citou a questão do crossfit. Crossfit está na moda, todo mundo fazendo. E aí, o crossfit é bom, é ruim? Todo mundo pode fazer? Não pode? Como é que funciona? O crossfit ele é uma modalidade, um método de treinamento que foca muito na questão de força, muito parecido com um treinamento resistido que é a musculação. Só que é importante que as pessoas elas compreendam que, independente do tipo de atividade física ou exercício que você vai fazer, você precisa verificar como que está a sua saúde. Então, por exemplo, o CrossFit, ele
envolve muitos exercícios que a gente chama de exercícios multiarticulares. Então, existem pessoas que elas se encontram em quadro de epicondilite, artrose, problemas nas articulações gerais, né? E existe ali uma limitação, né, tanto de mobilidade articular, dores, né? Então, dependendo do tipo de exercício, é importante ter uma dosagem, né? Tanto na questão de intensidade ou trabalhar o exercício de uma forma com que seja ali individualizado, simplificando, né? Ou adaptando ali de uma maneira onde essa pessoa ela consiga trabalhar, né? Então, assim, pode fazer sem sombra de dúvidas. É muito bom? Sim. Só que para cada um existe uma maneira correta de se fazer. CrossFit, ele é um excelente método de treinamento. Isso sem sombra de dúvidas, pode ter certeza. Mas não é para todo mundo. Talvez não é que não seja para todo mundo, né? Por isso que é importante avaliar. O CrossFit, ele tem muito o seu benefício, tanto em desenvolver força, resistência muscular, ajuda em outros aspectos, tanto cognitivos quanto físico também. Então, você percebe ali uma melhora, né, dos aspectos cognitivos em relação à ansiedade, estresse, né, problemas de depressão e uma série de outros fatores. Então, tem seus benefícios, mas precisa ser feito da sua maneira adequada, né? Então, pode fazer sim. Mas é claro que a gente pode estar relacionando com outras situações. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de CrossFit, mas preferem a musculação. Tem pessoas que não gostam nenhum dos dois e preferem fazer uma atividade aeróbica, que é o quê? Quer fazer uma caminhada, quer fazer andar de bicicleta. Então, varia muito do gosto da pessoa. CrossFit, sem sombra de dúvidas, assim como as outras modalidades, tem as suas especificidades e vai de cada um ali se identificar ou buscar o seu objetivo, qual que é o mais viável. Existem muitas pesquisas hoje, Rodrigo, dizendo que a musculação ela deve ser praticada por todas as idades. É real isso? Esse fortalecimento da sua estrutura corporal, ele vem de uma maneira mais completa quando se fala de musculação? Sem sombra de dúvidas. Hoje você vê, inclusive, crianças, né, já praticando musculação, até bebês já com 2 anos de idade, começando ali aos pouquinhos. Claro que tem as suas limitações, mas a musculação ela pode ser para todo mundo, porque ela tem seus benefícios. Há inúmeros estudos comprovando a sua eficácia, né, e os seus benefícios. Então, a musculação ela pode ser viável para uma pessoa que apresenta osteoporose, uma pessoa que apresenta problemas cardiovasculares, pessoa que quer desenvolver uma massa muscular porque passou por alguma situação pós-operatória. Por exemplo, alguém que passa por uma quimioterapia perde muita massa muscular. E a musculação ela vem como uma estratégia para ganho de massa muscular, porque ela também consegue amenizar o que a gente chama de sarcopenia, né, ou atrofia muscular, que é uma inibição da força muscular. Você perde ali o comprimento, né, das células musculares e aí o músculo ele perde a sua funcionalidade. Então ele não consegue ter uma elasticidade interessante, não consegue desenvolver uma força adequada e aí pode ocasionar outros problemas também. Acaba limitando até os movimentos da pessoa. Sim, né? sem sombra de dúvidas. Agora tem uma questão polêmica, a questão dos anabolizantes. Lauren, as pessoas estão utilizando muito dessas substâncias para crescer, para ficar fortes e tendo muitos prejuízos na saúde com relação a isso. As pessoas estão tomando indiscriminadamente? Sim, sim, sim. Hoje em dia é bem recorrente o número de pacientes assim que procuram um nutricionista que já tomam, fazem uso de anabolizantes, de hormônios aí contra indicação médica, alguns com indicação médica aí fazem reposição hormonal, e aí deste modo ok, mas a maioria, infelizmente, ainda é por conta própria. E aí a gente observa bastante também os efeitos colaterais, que aí prejudica aí a saúde em todo. A gente vê aí pessoas com níveis de estresse super alto, homens com calvície, fora
problemas no organismo, como, por exemplo, no fígado, devido a esse excesso aí de toxinas. Então, o uso continua assim muito, cada vez está mais absurdo, de pessoas que tomam aí o anabolizante sem o acompanhamento aí, de um médico, por exemplo, ou até mesmo sem fazer um exame. O ideal é ele procurar um endócrino e uma nutricionista para saber o quanto ele pode repor desses hormônios, o que ele pode tomar e em qual quantidade? O ideal é buscar um médico do esporte para ver se realmente necessita fazer essa recomposição hormonal. O que hoje em dia assim, é muito difícil, a gente consegue trabalhar no emagrecimento, tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular, apenas com alimentação e com treino adequado. E com alimentos básicos. Hoje em dia as pessoas elas querem assim, um extraordinário e também querem resultado, começar hoje e ter resultado amanhã. E assim, nada na vida a gente consegue da noite pro dia, né? E aí, conseguir assim o corpo ideal não fica atrás, né? Então, a gente precisa ter, as pessoas precisam se conscientizar e ter paciência de procurar um bom profissional de educação física para fazer um treino adequado, ter um treino legal, tanto para emagrecimento, quanto para saúde, ou para ganho de massa muscular, e um bom nutricionista aí para fazer, ajustar a alimentação com alimentos básicos. Não precisa de muita coisa aí para a gente atingir nossos objetivos. O básico sempre funciona. Rodrigo, você tem muitos alunos querendo ficar fortes da noite para o dia? Eu vejo muitos. E a gente percebe que as pessoas elas querem um resultado realmente muito rápido e acabam esquecendo das consequências, né? Isso está muito relacionado com as pessoas querendo um resultado muito elevado e são muito ansiosas. Querem um resultado para ontem, não conseguem ter paciência e muitas das vezes não precisa, não há necessidade, né? E o que eu sempre indico, procure um profissional qualificado, de preferência um endocrinologista que trata do assunto a respeito, para verificar como é que está a sua saúde em relação aos hormônios, né? E em se tratando de exercício, o exercício ele tem a capacidade de melhorar os níveis hormonais, né? Então, por exemplo, você vê aí o exercício, muitos estudos comprovando a melhora da insulina, a melhora da testosterona, a melhora do GH e entre outros hormônios que ajudam no ganho de massa muscular e ajudam no tratamento de várias doenças. E essas pessoas que elas têm a dificuldade em desenvolver o ganho de massa muscular, principalmente na musculação, elas optam por esteroides anabolizantes, né? Só que é importante que ela verifique qual que está o seu nível, por exemplo, da testosterona. Se você, por exemplo, passar no endocrinologista, se ele verificar que o nível de testosterona está baixo, ele vai fazer uma reposição. Então, para fins terapêuticos, para fins de reposição, é interessante. Agora tem uma limitação. Se você exagera muito na dose, assim como a alimentação, assim como o exercício, pode ser agravante e ocasionar uma série de outros problemas. Existem muitos mitos na internet, né, dando muitas dicas do que tomar, do que não tomar, do que fazer, mas cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem uma particularidade, um corpo, uma genética diferente. Exatamente. Então a gente pode citar exemplos da própria questão, né, da individualidade de cada um, né? Então, por exemplo, você vê exercícios aí que eles proporcionam, né, os benefícios, né, adequados, né, onde os hormônios eles têm, né, uma secreção no sangue muito melhor e até muitos dos casos, né, você não precisa necessariamente optar por coisas indevidas, principalmente quando se não tem um acompanhamento de um profissional, né? Então, assim, informações na internet tem que se tomar cuidado, tem que se ter uma boa interpretação. Qualquer dúvida que você tiver, precisa buscar um profissional para que você consiga ter uma certa noção e buscar o melhor caminho. Ninguém melhor do que o profissional da área para te dar o melhor caminho, né, para chegar no resultado esperado. Sim, sim. Rodrigo, Lauren, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp em Pauta volta já já.
Estamos de volta com o Alesp em Pauta, hoje falando sobre a importância da atividade física. Um projeto de lei 99 de 2024 da deputada Dani Alonso, do PL, institui a Política Estadual de Prevenção e Atenção à Obesidade Infanto-Juvenil. Rodrigo, você vê nas academias adolescentes muito acima do peso, muito mais do que se via antigamente? Com certeza, né? Quando se trata de obesidade, a gente está falando de um índice de massa corporal elevado, onde o percentual de gordura ele está bem acima, né? A obesidade ela pode gerar sérios problemas. Isso está relacionado com maus hábitos alimentares, assim como a falta de prática de atividades físicas e entre outros fatores também que estão, de uma certa maneira, com hábitos irregulares, né? Então, quando a gente fala em pessoas, né, que estão nesse quadro, ocorreu um aumento. Então, se a gente for analisar as pesquisas e os estudos mais recentes, mostra que o número praticamente que dobrou, né, comparando a primeira década do século XXI até a década passada. Enfim, o número praticamente que dobrou. Isso está relacionado com o sedentarismo também, né? Pessoas que apresentam comportamentos sedentários, elas tendem a gerar sérios riscos à saúde. Até porque adolescente e jovem não deveria estar acima do peso, né? Que está na idade de se movimentar, de fazer esporte, de correr. E hoje em dia eles estão muito mais presos às telas dos celulares, muito mais em casa. Em relação à idade deles, né, pode-se verificar que eles estão no auge, né, da aptidão física, né? Então você tem a questão da juventude, onde os hormônios estão ali bem regulados, né? Você tem a massa muscular desenvolvendo, né? O nível de maturação desses adolescentes, né, acabam sendo desenvolvidos, né? Só que quando você utiliza hábitos que acabam prejudicando esse processo, pode ocasionar vários problemas, né? Então, hoje a gente vê o mundo da tecnologia também, muitos adolescentes que acabam se preocupando mais com o celular, o computador e esquece, né, daquelas atividades até mesmo recreativas, né? Como, por exemplo, brincar com os amigos, jogar futebol, né, brincar de esconde-esconde, até mesmo essas atividades que antes eram mais vistas, né, e elas trazem benefício à saúde também. E essas atividades recreativas acabaram ficando um pouquinho de lado. Então, se a gente for olhar a geração de hoje, elas meio que estão se perdendo em relação a isso aí. E entrando muito nesse mundo da tecnologia, e isso acaba atrapalhando um pouco na questão da saúde delas. Tanto da saúde física quanto da saúde mental, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Laura, você recebe muitos jovens acima do peso e não só com o problema da obesidade, mas também com problemas psicológicos? Sim. Crianças e adolescentes, a gente vê hoje que, assim, brincadeira de infância hoje em dia são telas, brincar com videogame e tal, no celular, diferente de antigamente que era correndo, brincando de pega-pega. E isso vem ocasionando também esse aumento aí de obesidade. Mas vale ressaltar que a criança e o adolescente come o que os pais trazem para dentro de casa. Não é a criança nem o adolescente que vai no supermercado, tem o dinheirinho ali para comprar comida e se alimentar. Não, são os pais. Então é muito consequência ali do grupo familiar. O que aquela mãezinha é habituada a comer? O que aquele pai está habituado a comer que, consequentemente, está trazendo ali para a criança e para o adolescente. E, consequentemente a isso, eu vejo um aumento também de crianças e adolescentes, mais adolescentes aí, com ansiedade, sintomas de depressão, por essas questões que são situadas através da alimentação também. A alimentação ela tem um impacto muito forte nessas doenças, não só crianças e adolescentes, também adultos. Então, a alimentação saudável, ela consegue ali combater, ajudar e muito a esses sintomas, combater esses sintomas de ansiedade, depressão. Então, a gente tem bastante alimentos aí que ajudam a controlar níveis de estresse, vitaminas específicas aí para quem tem depressão, junto com a atividade física, é claro, com atividades aí relaxantes. Então,
Assim, a gente consegue fazer um controle bem legal, só com alimentação saudável e atividade física aí para esse grupo. Agora, Lauren, projetos de lei como esse que eu citei agora há pouco, que incentivam, que estimulam as atividades físicas nas escolas estaduais de São Paulo, podem ajudar a mudar um pouco essa realidade, né? Porque tiram esses adolescentes das telas, da obesidade, dessa falta de atividade e colocam eles em movimento para melhorar a saúde como um todo. Sim, 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 com certeza, é importantíssimo. Hoje em dia nas escolas tem a nutricionista, que tem um papel fundamental ali na educação alimentar, desde a primeira infância até a adolescência. Essas atividades são de extrema importância aí para voltar para essas crianças e adolescentes voltarem a se movimentar, ter o hábito de praticar atividade física junto com a alimentação saudável. Então, é muito importante aí a gente, nessas primeiras fases da vida, já ter consciência da importância de uma alimentação legal, o quão é importante estar se movimentando, praticando esporte, seja ele qualquer tipo de esporte, desde que esteja movimentando o corpo, né? E é isso. Rodrigo, são muitas as modalidades de esportes para todos os gostos. Existe um esporte mais completo? Como a musculação, por exemplo, que mexe com todos os músculos, mas existe um esporte que você recomende que seja assim o mais completo de todos? A musculação. A musculação ela traz inúmeros benefícios, né? E a musculação ela pode ser praticada por todos. Então, por exemplo, quando se fala de obesidade, a musculação ela consegue melhorar os níveis de colesterol, melhorando o colesterol bom e o colesterol ruim. Quando você desenvolve a sua massa muscular, você melhora o que a gente chama de metabolismo basal e fora as outras funcionalidades do nosso corpo. Então você consegue gastar muito mais caloria, queimar aquela gordura localizada, prevenindo de vários problemas como gordura visceral, que pode ocasionar outros problemas também. A glicemia, né, que é um caso sério que está relacionado também com alimentação e maus hábitos alimentares, entre outros fatores, e uma série de outras questões que também estão relacionadas. Então, uma pessoa que está num nível de obesidade elevado, ela pode gerar vários outros problemas, né? Existe uma sobrecarga, quando essa pessoa ela está com um peso muito elevado, ela pode gerar uma sobrecarregada nas articulações, ela pode ocasionar problemas ósseos, ela pode gerar diabetes. Então a musculação ela vem na prevenção e também no tratamento dessas doenças. Pessoas que ainda não apresentam, elas conseguem se prevenir quando se pratica a musculação. Agora, Rodrigo, um treino bem feito de musculação, ele não é só puxar peso, né? Ele tem uma série de outros exercícios, como a parte aeróbica, a parte de alongamento, para que ele seja completo e sim dê esse resultado que você falou. Sem sombra de dúvidas, né? Você combinar outros métodos de treinamento junto com a musculação vai te ajudar em muito. Quando a gente fala, por exemplo, de sistema muscular, a gente se refere que não é só na questão de fazer força. O músculo ele tem ali uma capacidade de aumentar a sua elasticidade, né, fazendo com que você melhore a sua mobilidade articular. Então, por exemplo, quando você combina musculação com alongamento, a sua saúde muscular ela fica muito mais efetiva. Assim como exercícios aeróbios também que são interessantes. Então, por exemplo, o exercício aeróbio, que tem como predominância ali uma via energética que a gente chama de fosforilação oxidativa, que tem uma predominância maior na queima de gordura, também é eficaz para essas pessoas que estão, né, em casos mais sérios de obesidade com o nível de percentual de gordura lá em cima. Assim como a musculação, como mencionei, tem essa capacidade de melhorar o metabolismo basal, tem a capacidade de fazer essa queima de gordura ser mais efetiva e, consequentemente, aí, gerando uma série de outros fatores que estão relacionados buscando, né, a promoção da saúde de todas essas pessoas. Lauren, existe uma conexão direta entre a prática de exercícios físicos e os problemas renais? A gente estava conversando aqui no intervalo que existe como prevenir diversas doenças, inclusive as doenças renais, com a prática de exercícios constantes.
Sim, sim. Hoje em dia, os estudos da Organização Mundial da Saúde já apontam que ocorre a diminuição aí de cerca de 10% de pessoas que são crônicos renais ou até mesmo transplantados com a prática de atividade física. Então, aí vale ressaltar que é muito importante aí a atividade física junto com a alimentação saudável para esses doentes crônicos também. Fica aí como orientação, né? Atividade física pode ser leve, moderada, junto com a alimentação um pouco mais leve, moderada, sendo paciente que faz diálise ou recém-transplantado. É muito importante aí e tem dados que apontam aí que a melhora desses casos clínicos com atividade física, sim. Com a orientação de um profissional adequado de educação física, essa pessoa, como você citou, recém-transplantada ou que teve algum tipo de doença grave, ela tem uma recuperação mais rápida quando ela pratica exercícios? Sim, sim, sim. É porque ocorre a melhora da saúde em um todo, né? Então, aí a atividade física, ela é importante aí para esses doentes crônicos renais, é, em todos os aspectos aí da saúde, tanto físico, mental, e aí a gente vê que já tem resultados, assim, bem satisfatórios do que Rodrigo, aquelas pessoas que não fazem atividade. entendi. Rodrigo, qual que é a importância de uma boa estrutura muscular nesse caso de uma pessoa que tem uma pré-doença ou que está se recuperando de alguma doença grave? Ela ter uma estrutura muscular facilita essa recuperação? Sem sombra de dúvidas, né? A gente pode citar, por exemplo, pessoas que estão num quadro mais grave, passando por hemodiálise, né? Uma diálise. A hemodiálise, para quem, né, não sabe, ela é uma máquina, né, que esses pacientes eles utilizam nos hospitais. Ela faz o processo de filtração e limpeza do sangue, que é uma das funções do rim quando essa pessoa ela chega num caso mais agravante, né? E normalmente, se você for olhar, a maioria de pacientes que estão nessa situação, eles têm hábitos, né, que não estão ali desenvolvendo um nível de aptidão física para a saúde. Então, você vê alguns pacientes que têm pouca massa muscular, eles têm comportamentos sedentários, né? Se a gente for analisar a rotina deles, inclusive, você vê aí pacientes passando por esses processos uma vez, duas vezes, até 4 vezes na semana, até mais, ficando nisso durante até 4 horas. Então você imagina, você deitado, né, recebendo essa diálise, na hemodiálise, né, em decúbito dorsal, que a gente fala de barriga para cima, você acaba gerando vários problemas, como a perda de massa muscular, porque você não está praticando atividade física. Você pode estar gerando outros problemas, como desequilíbrio postural. Pode estar desenvolvendo o que a gente chama de osteopenia ou osteoporose, que é uma fraqueza dos ossos, também relacionado com os níveis de cálcio abaixo. Então, quando se trata, né, da vida dessas pessoas, com a inatividade física, gera-se esses problemas. E quando se ganha a massa muscular ela está relacionada com saúde. Quando esse indivíduo ele ganha a massa muscular, o nível de aptidão física dele aumenta, né? É por isso que é importante praticar exercício físico, porque quando você se movimenta, gera-se mais saúde. E quando você está sentado, a sua taxa de mortalidade ela chega a aumentar até 70%. Tem pessoas que não têm condições, não têm tempo de fazer uma academia, de fazer uma musculação. No dia a dia dela, trocar o carro por uma bicicleta, subir degraus de escada também fazem diferença. Dar uma boa caminhada também fazem diferença e contam também como atividade física. Qual é a quantidade que a pessoa precisa fazer para ser considerado uma atividade física? Primeiro a gente precisa compreender que há uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física ou atividade, ela pode ser diária. Pode ser desde fazer uma limpeza na casa, e até uma caminhada para pegar o ônibus.
E o exercício físico, ele é algo mais complexo. Ele tem uma metodologia, ele tem um objetivo. Normalmente ele é supervisionado por um profissional. Então ele tem um caminho ali a ser traçado. Então existe essa diferença de atividade física e exercício físico. Mas é claro que se a gente for relacionar essas questões com comportamentos sedentários, né, uma pessoa, por exemplo, que ela não se movimenta, que fica o dia inteiro sentado no sofá ou deitado na cama, só o fato dela fazer uma caminhada na rua ou andar de bicicleta já é alguma coisa. O importante é se movimentar. Se a gente for analisar o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, as pessoas elas pratiquem atividade física pelo menos 150 minutos por semana, para que a saúde ela seja evidentemente gerada. Se for dividir esses 150 minutos por dia, vai ficar pouquinho. Pouquinho. Se você for olhar, é um pouquinho mais de 20 minutos, né? Então, é algo que não atrapalha a rotina, né? Nós, brasileiros, principalmente aqui da capital paulista, a gente percebe que a nossa rotina, né, de trabalho, tem muitas pessoas que estudam também, é uma rotina bastante apertada. Então, 20 minutos você consegue encaixar, né? Então, fora que a gente vive numa cidade onde a acessibilidade ajuda muito. Então, hoje você encontra, né, academias na maioria dos bairros, você vê pessoas caminhando no parque, até mesmo na rua, né, dependendo do horário. Há vários horários que você sempre vê alguém andando de bicicleta e tudo. Então, a acessibilidade ela também é de extrema importância para isso, né? Então, é importante a gente frisarmos essas questões. Lauren, falando de imunidade, a pessoa que pratica exercícios físicos, ela tem, ou atividades físicas, ela tem mais imunidade? O que é a imunidade? A resistência do seu corpo para doenças? Como é que funciona o aumento dessa imunidade? Com toda certeza. Prática de atividade física aí, junto com a alimentação saudável, ajuda completamente aí a melhorar a sua imunidade. A atividade física é o que eu falo. A gente precisa arrumar um tempo para cuidar da nossa saúde, para não ter que lá no futuro cuidar da doença. Então, é muito importante incluir aí diariamente meia hora, 20 minutos, como o Rodrigo falou, qualquer horário do seu dia aí para praticar uma atividade física, por essa questão também da imunidade. A imunidade a gente consegue adquirir ela através da atividade física e através da alimentação, consumindo frutas, legumes, um aporte de proteína legal, para que essa nossa imunidade seja reconstituída sempre, esteja fortalecida sempre. A gente vê aí que hoje em dia as doenças aí virais estão muito fortes, então a gente precisa ter um aporte de vitaminas aí e praticar atividade física constantemente para ter essa melhora da imunidade. A gente vê, por exemplo, aí a Covid, que desde quando veio para ficar, né? Vem, vai, entre outras doenças também, onde a gente, quando está com a imunidade baixa, elas vêm cada vez mais forte. Então, é muito importante aí a prática de atividade física atrelada à alimentação saudável para a gente conseguir aí ter uma imunidade aí bem mais fortalecida. Ela ajuda sim. Além disso, a ingestão de água é fundamental, não precisa nem falar, todo mundo sabe, mas nem todo mundo toma água, né, Laura? Exatamente, nem todo mundo toma água. Antigamente a gente falava assim, beba pelo menos 2 litros de água por dia. É a quantidade mínima, né? Mas hoje em dia a gente sabe aí que tem um cálculo de 35 vezes o peso, por exemplo, de ingesta de água diária. Por quê? 2 litros, para uma pessoa que é magra, em média 1,60 m, por exemplo, ok. Agora, para um homem que mede 1,90 m de altura, que pesa mais de 100 quilos, 2 litros de água acaba que é bem pouquinho. Então, uma coisa que eu indico hoje em dia é pelo menos 3 litros de água para você se manter hidratado, ou calcular 35 vezes o seu peso, 40 ml vezes o seu peso, para você se manter bem hidratado ao longo do dia. Porque a gente sabe também que a falta de hidratação
recorre a várias outras doenças e sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça, vista embaçada, ressecamento da pele um todo, ressecamento dos lábios. Então, às vezes, a pessoa sente sintomas aí de dor de cabeça, por exemplo, ao longo do dia, e não atrela que é a falta de hidratação aí que está ligada. Rodrigo, tomando a quantidade de água adequada, também o resultado dos exercícios é melhor, né? Tudo funciona melhor. Sim, sim. O que a gente precisa compreender é que o exercício, ele desidrata. Quando você faz algum tipo de atividade física ou exercício, você está gerando um gasto energético. Isso está relacionado com a desidratação. Por isso que é importante a gente sempre manter hidratado, principalmente quando nós vamos fazer algum tipo de exercício físico, né? Então, a gente precisa compreender que o nosso corpo ele constitui de 70% de água. Se você não mantém uma boa hidratação, você não consegue ter uma boa funcionalidade do seu organismo. Consequentemente, isso pode acabar prejudicando o desempenho no exercício, até mesmo desenvolvendo outros problemas, né? Então, pode ocorrer queda de pressão, a pessoa ela pode sentir um mal-estar, dor de cabeça. E o exercício físico, ele, de uma certa forma, estimula o seu corpo a sair da zona de conforto. Há um esforço ali, principalmente nos músculos. E esse esforço, ele gera um gasto energético, consequentemente vai precisar do consumo de água adequado. Então, cada pessoa tem uma quantidade a ser tomada de água. Não existe uma quantidade assim fixa. Vai depender, né, de quanto que você precisa, né, diariamente. Quanto de esforço você acabou gerando naquele dia, né? Então, é importante a gente compreender que quando se trata de hidratação, ela é de extrema importância para que o exercício ele seja mais efetivo. Agora tem uns atletas de final de semana. Quais são as consequências dessas pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade e de repente do nada querem ir lá jogar bola e ficar 3 horas jogando bola? É importante a gente compreender que uma pessoa que ela não está num nível de aptidão física bem condicionada, de repente ela aumenta a intensidade e não tem o preparo para isso, ela pode gerar vários problemas. Como, por exemplo, o problema renal, como a gente citou, a gente mencionou anteriormente. O exercício em excesso, ele pode gerar problemas renais, principalmente quando se trata, né, o excesso de exercício, ele acaba gerando até uma síndrome que a gente chama de rabdomiólise, que é o quê? Que é uma ruptura de tecidos, né, principalmente do rim, e aí acaba gerando inflamações, acaba gerando dores crônicas, até agudas. E o excesso de treino, ele acaba gerando aí o que a gente chama de síndrome do overtraining. E aí ocorre várias outras questões que são prejudiciais à saúde. É por isso que o exercício ele precisa ter uma dosagem. Não estou dizendo que intensidade alta seja ruim. A intensidade alta ela tem os seus benefícios, sem sombra de dúvidas. Mas uma pessoa que ela não está habituada, ou uma pessoa que, por exemplo, ela não tem um nível de condicionamento físico elevado para aquela determinada atividade, ela precisa começar aos poucos. Ela precisa, é importante que o profissional ele faça o que a gente chama de periodização de treino. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que estuda para um concurso da polícia, né? Existe a prova teórica e existe a prova prática, que tem os exercícios lá. A pessoa só estuda para prova teórica. E aí fica o ano todo estudando para teórica e de repente em um mês quer fazer ali a prática. Aí chega na hora da prova, intensidade alta, ocorre muito, né, de passar mal, de não se sentir bem, até casos de desmaio. Então, é importante que, assim, precisa tomar cuidado e, ao mesmo tempo, ter ali uma supervisão para que consiga, né, ter êxito nos seus resultados e que não ocorra nenhum problema, principalmente relacionado com a saúde.
Lauren, para a gente finalizar, qual recado você gostaria de dar para quem nos assiste nesse momento, quem não sabe por onde começar, quer mudar de vida, quer entrar na academia, quer comer melhor? Bom, comece pelo básico. O básico funciona demais. Procure profissionais adequados aí para você fazer uma atividade física sem não se lesionar. Procure um endócrino ou nutricionista para melhorar sua alimentação, começar do jeito certo e assim, procure sempre profissionais da saúde. Não procure hoje em dia as pessoas estão bem ligadas à internet, procurar dica em rede social. E o correto é procurar profissionais da saúde. E comece pelo básico. O básico sempre funciona, é aquilo que a gente tem em casa, é o arroz e o feijão, é a frutinha, é inclusão de legumes e vegetais aí na sua alimentação. O básico sempre funciona. Então, é isso. Rodrigo, no teu caso também, esse é o caminho? Procurar sempre um profissional adequado, qualificado, que consiga indicar e direcionar essa pessoa para o caminho certo? Sim. É de extrema importância que procurem por um profissional qualificado, né? Busquem fazer exames para verificar como é que está o seu nível de saúde e pratiquem atividade física. Pratiquem atividade física porque a atividade física, hoje, ela precisa ser um hábito essencial. Ela tem seus benefícios, porém tem a sua dosagem. Então, procure um profissional qualificado, influencie junto com bons hábitos saudáveis, como uma boa alimentação, uma boa noite de sono, e entre outros fatores, que a qualidade de vida vai melhorar. Assim como a longevidade das pessoas vão melhorar. E sem sombra de dúvidas, você vai ter êxito em muitas coisas na sua vida. Tanto na vida profissional, tanto na vida pessoal e entre outros que a gente pode estar relacionando. Rodrigo, foi um prazer receber você aqui no estúdio. Obrigado pela tua presença, viu? Lauren, mesmo que virtualmente, obrigado por participar aqui do nosso programa. Foi esclarecedor e foi muito bom. Obrigado. Obrigada a você, Fernando. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.